Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 19. Quando você encontrar, coloque sobre os seus pés, por gentileza. Apocalipse 19, 7. E antes de nós lermos, irmãos, eu queria que você já fosse aí abrindo o seu coração, preparando aí o seu corpo, para que a gente pudesse hoje ter um tempo de celebração a Deus, amém? Porque o tema da esperança é um tema que nos alegra, nos anima, nos apresenta um futuro, e é um futuro abençoado para cada um de nós, amém? Então hoje nós vamos celebrar, para a glória do nosso Deus. Apocalipse 19, 7, todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Irmãos, olha que texto poderoso, está falando sobre as bodas do Cordeiro, e nós como igreja, a noiva, agora chamada de esposa, porque se preparou, haverá esse grande encontro. Versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Versículo 9, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem liberado a tua palavra poderosa sobre a nossa vida, e nós mais uma vez abrimos o nosso coração para que o Senhor venha falar conosco, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos, mas aquilo que é da tua vontade, que vem do teu trono para a nossa vida. Portanto, ó Deus, te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor venha falar conosco, no poder do nome de Jesus. Quem concorda diz? Pode se sentar por um instante. Irmãos, nós chegamos no fim de uma jornada, a conferência de Páscoa. Esse é o último culto da conferência de Páscoa. Mas com relação à nossa história e à nossa caminhada com Deus, a gente sabe que Deus ainda tem muito mais para nós, sim ou não? É o fim de um ciclo, dessa conferência na qual Deus nos permitiu viver. Deus colocou no nosso coração, no coração do nosso pastor, vamos fazer uma conferência, vamos ter ali uma sequência de mensagens, uma série de mensagens que vão elucidar, contar e também ministrar o nosso coração acerca da Páscoa. E a gente começou quinta-feira, quinta, sexta, sábado, hoje de manhã e agora à noite. Então há um ciclo e também uma sequência na qual Deus tem nos conduzido. No primeiro dia, na primeira noite, na quinta-feira, Deus nos levou para um lugar chamado lugar da decisão. Pastor Carlos trouxe uma palavra ao nosso coração sobre o lugar da decisão. O lugar é o Getsemane, onde Jesus sofreu uma das maiores pressões da sua vida. E ali, pressionado, a Bíblia diz que Jesus soa sangue por causa do peso de uma grande decisão que ele precisaria tomar. Então Jesus está pressionado, precisando tomar uma decisão. E a gente aprendeu que todos nós, uma hora ou outra na nossa vida, enfrentamos os nossos Getsemanes, o lugar onde também somos pressionados e precisamos fazer uma escolha. Como escolher? Essa é a grande pergunta que fica para nós. E a gente aprendeu quinta-feira com Jesus: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, quando nós estamos nesse lugar da decisão, qual vontade devemos seguir? A vontade de Deus. Aí vamos para a sexta-feira, nessa jornada, nessa retrospectiva. Sexta-feira, nosso querido irmão João Neves trouxe uma mensagem forte, porque a sexta-feira é a sexta-feira da paixão, é a sexta-feira da crucificação, é a sexta-feira da entrega, do sacrifício, aonde a gente ouviu: foi por você, foi por mim, foi por você. O sacrifício da cruz, a gente aprendeu, não foi um acidente, foi por amor, foi intencional, foi por escolha, foi por substituição de cada um de nós. A cruz era para nós,
mas Jesus pagou o preço no nosso lugar. Essa é a mensagem da sexta-feira. Cada cravo, cada lágrima, cada gota de sangue foi por mim e foi por você. Aí vem o sábado. O sábado é aquela incógnita, não é, pastor Fly? Pastor Flailton ministrou ao nosso coração. O sábado é a incógnita, é aquilo que conecta a sexta de dor, de sofrimento, da morte, com o domingo da ressurreição. Está ali na transição entre um dia e o outro. É os por enquantos da vida. Enquanto alguma coisa não acontece, enquanto a resposta não vem, enquanto a direção não vem, o sábado é esse período transitório de espera. A gente espera por algo do céu, e o céu está de bronze, o céu está em silêncio sobre a nossa vida, e a resposta parece que não vem. É o dia que vem logo depois da morte, e o sentimento que fica aí agora, o que vai acontecer? Essa é a mensagem do sábado. O sábado da Páscoa tem um peso sobre a nossa vida. Deus está trabalhando. Essa é a mensagem que tira o peso das nossas costas. Parece que é silêncio, mas Deus está trabalhando nos bastidores do céu para poder liberar coisas novas sobre a nossa vida. E aí nós aprendemos que o choro dura uma noite, porque ao amanhecer a alegria vem sobre a nossa vida. A misericórdia alcança a nossa história, a misericórdia alcança a nossa casa, a nossa vida, e tudo se resolve. Essa é a mensagem do sábado. Hoje de manhã, pastor Wellington liberou uma palavra sobre a nossa vida, acerca da maior notícia de toda a humanidade: o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Ele ressuscitou, e um anjo veio na terra, provocou um terremoto na terra, arrancou a pedra, se assentou sobre a pedra. O túmulo está vazio. O corpo do nosso Senhor não estava mais lá, ele havia ressuscitado. É a notícia de que a morte perdeu, o inferno foi envergonhado, porque Jesus está vivo. Essas são as 4 mensagens que nós fomos ministrados: quinta, sexta, sábado, domingo de manhã. E agora, nesse encerramento, o céu na verdade faz um convite para cada um de nós. Vamos olhar para frente, vamos olhar para aquilo que está adiante de nós, vamos olhar para aquilo que está na nossa frente, porque o mesmo Cristo que morreu, ressuscitou, também fez uma promessa para mim e para você. Também fez uma promessa para nós como igreja, e Ele disse: eu vou voltar para buscar vocês. Quando nós passamos pelo domingo da ressurreição, a mensagem da Páscoa, nós vamos entender que há uma mensagem e uma promessa do nosso Rei sobre a nossa vida e sobre a igreja. Ele voltará para nos buscar. A cruz foi o preço, o túmulo foi a prova, mas a volta é a promessa sobre a nossa vida. A volta de Jesus é a promessa que Ele mesmo nos fez: eu vou voltar para buscar a minha noiva, a minha igreja. Então hoje é uma noite de quê, irmãos? Hoje é noite de celebração. O texto de Apocalipse vai começar dizendo para nós: olha, é um tempo de celebração, regozijemo-nos, alegremo-nos e damos glória a Ele. Olha que tremendo. O texto de Apocalipse vai começar a dizer para cada um de nós: é tempo de alegria e de celebração. Por quê? Porque a esperança vive na nossa história. Há esperança para você, há esperança para cada um de nós. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Por quê? Porque como igreja é o tempo da gente cantar todos os dias, ao longo da nossa vida, todos os dias cantarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse é o cântico que precisa estar presente nos nossos lábios todos os dias, ao acordarmos: Senhor, obrigado por mais um dia, mas eu canto hoje Maranata, porque uma hora ou outra o Senhor vai voltar, e eis-me aqui preparado para o teu retorno, eis-me aqui como noiva preparada para encontrar com meu noivo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cantar Maranata, irmãos, é nós não apenas declararmos que cremos no dia da volta dele, mas também declararmos: Senhor, eu anseio pela tua volta, eu desejo a tua volta, eu desejo o teu retorno, eu quero entrar neste casamento contigo. Eu sou a noiva, tu és o noivo, e a minha expectativa é para o dia do casamento.
Tem alguém noivo aqui? Quem está noivo aqui? Levanta a mão. Olha os noivos aí, ó. Tem noivos, João, Cássio, quem mais? Tem noivos ali atrás, tem mais? Qual que é a maior ansiedade de quando você entra no noivado? Tem que chegar logo o dia do casamento. E eu me lembro de que quando eu fiquei noivo, junto com a minha esposa, a gente ficou noivo, irmãos, e a gente falou assim, pronto, vai demorar um pouco, mas passa rápido demais. A gente ficou noivo e a ansiedade vem, como diz a Mira de manhã, TDAH bate forte. E aí, a gente fica noivo e a gente começa já a ficar nos preparativos, irmãos, o tempo vai passando. Quando a gente vê o casamento está batendo na porta. Quando a gente se envolve com as coisas do noivado, o tempo passa mais depressa e o noivo chega mais rápido, o casamento chega mais rápido. Isso já começa a falar comigo, porque quando nós nos envolvemos com as coisas do casamento, quando a igreja se envolve com as coisas relacionadas ao casamento, irmãos, o tempo vai passar e daqui a pouquinho nós estaremos nas bodas do Cordeiro, nós estaremos no casamento junto com o nosso noivo. Quem aqui está ansioso pelo casamento? Quem aqui está esperançoso pelo casamento? Isso precisa estar forte no nosso coração. Nós como cristãos precisamos ter isso forte dentro de nós. Eu anseio pelo casamento com o meu noivo, eu desejo estar face a face com o meu Jesus. Esse é o sentimento de nós como igreja. Porque quando nós entendemos, irmãos, que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Irmãos, quando a gente coloca essa mensagem no nosso coração, eu sei que o túmulo está vazio, mas eu sei que o trono está ocupado. A minha vida muda, a minha forma de agir muda, a forma que eu caminho muda, porque eu vou desejar estar diante dele, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para o dia da celebração das bodas do Cordeiro. Agora, quando nós olhamos para os nossos dias atuais, qual o cenário? Qual o cenário que bate à porta da nossa casa todos os dias? O que acontece todos os dias ao nosso redor? O que nós estamos visualizando dia após dia? Vivemos dias de incerteza, sim ou não? Quando nós olhamos para tudo ao nosso redor, são dias de dúvidas, incertezas. Tempos onde as notícias são de guerras, rumores de guerras, sim ou não? Quando nós olhamos ao nosso redor, a gente ouve sobre doenças, novas doenças, ameaças de doenças. Tudo isso está ao nosso redor. Perdas, inseguranças, escândalos, sim ou não? Até mesmo onde não deveria acontecer escândalo, tem escândalo na igreja. Quantos escândalos? Escândalos estão ao nosso redor. A fé de muitos está se esfriando, sim ou não? Sim. Mas essas coisas são anúncios de que a volta do nosso Senhor está perto. Não importa se tudo está desmoronando, se o mundo está desmoronando, você não pode desmoronar. Não importa se o que está acontecendo aí fora, isso vai acontecer. É necessário que aconteça. É necessário que a fé de muitos esfrie. É necessário as guerras, rumores de guerra. É necessário que tudo isso aconteça. O que não pode é a tua vida estar longe, distante da presença de Deus. Nós precisamos, igreja, nos manter vigilantes, santos e conectados intensamente com o nosso Pai. A mensagem para nós, para que a esperança prevaleça na nossa vida é: permaneçam vigilantes, santos e conectados com Deus. Fala comigo, eu preciso permanecer vigilante, santo e conectado com o Pai. 3 segredos básicos para que o mundo não venha interferir. O mundo está abalado, o mundo está desmoronando, mas você não vai desmoronar. E para isso você vai permanecer vigilante, santo, conectado com o Pai. Se não, irmãos, do contrário, nós podemos cometer um grande erro, e talvez o maior erro da nossa vida. Qual erro é esse, pastor? De viver e não perceber que a maior notícia de todas, talvez não seja a manchete do jornal do nosso coração. Você vai entender. Nós podemos escolher qual é a notícia que governa a nossa história.
É como se nós tivéssemos um jornal disponível para todos os dias a gente abrir e ler. E nós temos vários jornais para ler. E cada jornal coloca ali na sua capa a manchete que ele deseja, sim ou não? Cada jornalista, cada jornal, cada colunista vai escolher aquilo que é mais relevante para ele. O maior erro de não andarmos vigilantes, santos e conectados com Deus é a gente permitir que outras manchetes roubem o lugar da maior manchete de todas. Os jornais mudam o tempo todo, cada hora é uma manchete. Por quê? Porque a cada momento eles encontram uma notícia que é mais relevante do que a outra, e a notícia mais relevante tende a tomar as primeiras páginas, ou a primeira página, a manchete é aquela notícia, e isso é o mais importante de hoje, sim ou não? A manchete de jornal é isso, é a notícia mais relevante do momento. Mas os jornais da vida, as notícias mudam, as manchetes mudam. Mas na vida de um crente, na vida de alguém que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, a manchete não pode mudar, a manchete é uma só. Hoje a notícia da nossa vida tem que ser o tempo todo: Ele voltará. Estampado no jornal do teu coração tem que estar: Ele voltará. Essa é a notícia que vai permanecer até o dia da volta, porque no dia da volta a notícia muda, a notícia vai ser: Ele já voltou. Até lá Ele voltará. Mas daqui um dia, aquilo que é promessa para o futuro vai ser a realidade na nossa vida. Vai ser uma notícia e vai ser a manchete atual. Ele não voltará mais, não voltará porque Ele já voltou. Nós precisamos manter, irmãos, a nossa vida conectada com Deus, porque senão nós permitimos com que as outras notícias colocadas pelo mundo venham a se tornar mais importantes do que a maior notícia que nós temos na nossa vida. Tantos cristãos, irmãos, que o tempo todo estão em crise, estão desesperados, porque saiu uma notícia: vai acontecer algo lá em outro país, porque o presidente de tal país fez isso, porque aconteceu isso no mundo, porque vai chegar algo novo, há uma doença nova, e ficam em desespero. Isso é porque estão permitindo com que as manchetes do mundo se tornem mais importantes do que a manchete do reino de Deus para a sua vida. E a notícia do reino é: fica tranquilo, porque eu sou contigo, eu vou contigo, eu vou adiante de vós. Olha, fica tranquilo, porque eu te guardo, eu te protejo, eu te escondo na minha mão. Quando nós nos cercamos das notícias do reino, as notícias do mundo não nos abalam. Mas para isso, vigilância, santidade, conexão, são 3 princípios básicos da caminhada cristã. Agora, se tratando da Páscoa, quando nós olhamos para a Páscoa, nós olhamos diretamente para o plano de Deus. E o plano de Deus para a nossa vida é: eu quero te salvar, e eu quero te levar para um novo lugar. Esse é o plano de Deus. Eu quero te salvar, te libertar, e eu quero te transferir, te mover para um novo lugar. Quando a gente olha para a história do povo hebreu, para a história do povo de Israel, nós vamos ver que existe uma linha, e essa linha começa no momento onde o povo está preso, cativo, está oprimido, escravizado. Mas Deus tem um plano de salvar, libertar e os mover para uma nova terra, sim ou não? Então é como se na Bíblia estivesse estendido uma linha que conecta o sangue dos umbrais nas portas do cordeiro que foi morto, e essa linha conecta até o fim dos tempos, aonde nós vamos ter o povo sendo transportado para uma nova morada. Uma linha conecta o momento de Êxodo, e essa linha conecta até o tempo do Apocalipse. Há uma linha na palavra que conecta 2 extremos. Essa linha, na verdade, é o amor de um noivo que desde a fundação do mundo tem preparado uma noiva para si. Há uma linha que conecta um plano perfeito preparado para nos conectar com Ele. Jesus não é apenas um salvador, Ele é o noivo fiel da nossa vida. Ele não é apenas aquele que nos tira do Egito, mas Ele é aquele que nos transporta para o reino do seu amor. Ele é aquele que nos leva para uma nova terra preparada para nós termos alegria plena. Há uma conexão. Ele é o noivo fiel. A igreja, irmãos, não é apenas um encontro de crentes. A igreja
é a noiva escolhida, separada, adornada para um casamento eterno. A gente olha às vezes e acha a igreja um ambiente legal para a gente estar aqui, e é legal, é bênção, mas a igreja não se resume em um ambiente legal, a igreja não se resume em um ambiente agradável, a igreja não se resume em um lugar onde a gente está ali cumprimentando os irmãos e estando aqui ouvindo uma palavra. A igreja na verdade é uma noiva escolhida, separada e adornada para um dia entrar num casamento eterno. Esse é o papel da igreja, e isso é igreja. Então desde o Antigo Testamento, o que Deus está fazendo? Deus está construindo essa história, a história preparada de um casamento, a história que leva a um casamento. Desde o Antigo Testamento Deus está construindo isso. Prova disso é a aliança que Ele fez com Israel, e essa aliança ela é retratada como um casamento. Quando a gente olha em Oséias capítulo 2 verso 19, Deus fala assim: desposar-te-ei comigo para sempre. Deus falando, eu vou te trazer, eu vou te tomar como esposa para sempre. Quando a gente olha Ezequiel 16, Deus está falando assim com Israel, e Ele está descrevendo Israel como uma jovem desprezada, que Ele mesmo fez questão de limpar. Deus olha para Israel e fala: você é uma jovem, como uma jovem desprezada, mas eu mesmo te limparei, eu mesmo vou te vestir e far-te-ei como minha esposa. Essa é a mensagem de Deus construída ao longo da história, mas não para por aí, porque a Páscoa é uma festa judaica, e todas as festas judaicas na verdade são sombra proféticas de acontecimentos futuros. A Páscoa é uma delas. A Páscoa é uma festa judaica que aponta, que é uma sombra para algo que vai acontecer futuramente. E a Páscoa é uma das festas que carrega a mensagem mais poderosa sobre a nossa vida, mais poderosa sobre a noiva. Na noite da primeira Páscoa, Êxodo 12, mensagem ministrada ao longo dessa conferência, o povo de Israel foi o quê? Liberto do Egito, sim ou não? Êxodo 12, o povo é liberto. A casa que tinha a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas seria poupada da morte. Essa é a mensagem da Páscoa de Êxodo 12. Mas perceba, aquele povo não foi apenas salvo, eles foram separados e realocados para irem para outro lugar. Salvação é apenas uma das consequências do preço pago pelo cordeiro. O cordeiro permitiu eles serem salvos na noite em que o espírito da morte passa. Mas a Páscoa não significa apenas salvação. A Páscoa significa também a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de sermos transportados agora para outro lugar, arrancados do lugar da perseguição, da opressão, da escravidão, e transportados para um outro lugar. Então a Páscoa não foi o fim. A Páscoa na verdade é o começo de uma jornada rumo a um novo lugar. Na verdade, no Antigo Testamento, a Páscoa era Deus levando o povo para um novo casamento no Monte Sinai. Vocês vão entender, irmão, isso é muito forte. A Páscoa já é um casamento completo lá atrás. A Páscoa permite o povo ser salvo e transportado. Deuteronômio 5:2, Deus vai dizer assim: o Senhor nosso Deus fez conosco a aliança em Horebe. Horebe é o Monte Sinai. Deus estava fazendo com o povo uma aliança. A Páscoa então, irmãos, é o noivado. A Páscoa é o apontamento para um noivado. Então a beleza que há nisso é entendermos, a Páscoa é o noivado. O sangue do cordeiro marca um compromisso do povo com Deus. O deserto que eles atravessam é o tempo de preparação da noiva, mas o Sinai foi o altar do compromisso para o casamento. Do Egito eles são arrancados, do Egito eles são libertos, o sangue livra eles da morte.
havia condenação, a morte vai chegar na tua casa, mas a marca do sangue do Cordeiro te salva. Aí Deus inicia o projeto: eu te arranco do Egito e te levo para um novo lugar. A noiva então vai vir e caminhar pelo deserto, aprendendo, sendo adornada, sendo preparada. E aí Deus fala: eu vou fazer uma aliança com esse povo. Leva então para o Monte Sinai, entrega as leis, entrega o projeto e faz uma aliança com o povo. Aliança significa o quê? Compromisso, casamento. O altar do primeiro casamento foi o Monte Sinai. E o que acontece hoje? Êxodo 19, do 5 ao 6, Deus diz assim: se vocês ouvirem a minha voz, guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro pessoal, nação santa, reino de sacerdotes. Essa palavra ecoa até hoje, irmãos. Essa palavra tem peso ainda hoje. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, serão o meu tesouro especial, pessoal, uma nação santa, um reino de sacerdotes. É a palavra de Deus para o povo e também para nós. Sabe o que é isso? Isso é a linguagem de um casamento. Deus escolheu o povo para si e queria estabelecer com ele uma aliança de amor e fidelidade. Isso é uma mensagem de um casamento, é a declaração de um noivo para uma noiva. Mas o povo vem em falha, o povo se torna infiel, a noiva se torna infiel. Mas mesmo assim, o noivo nunca desistiu. O noivo nunca desistiu da sua noiva. Porque Jeremias 31 diz assim: eu vou fazer agora uma nova aliança, não mais escrita em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Olha isso, irmãos. Isso é a mensagem do noivo que nunca desistiu do casamento, nunca desistiu da noiva. A noiva foi infiel, a noiva traiu diversas vezes, a noiva esfriou, a noiva deixou de amar, a noiva se afastou, colocou outros em seu lugar, arrumou outros noivos pelo mundo. Mas ele vem e fala: olha, eu vou fazer contigo uma nova aliança. E essa nova aliança, eu não vou mais escrever os termos em tábuas de pedra, mas eu vou liberar agora palavras que vão alcançar o teu coração. A nova aliança agora não é em tábuas, mas é dentro do teu coração. Isso é um apontamento, é uma palavra profética acerca do sacrifício de Jesus. Deus estava já direcionando e mostrando: há uma aliança que eu fiz com o povo lá no Sinai, eu chamei eles para casar comigo, mas eles não quiseram, foram infiéis, me traíram, me trocaram, mas eu vou fazer agora uma nova aliança, mas essa aliança agora não é em tábuas de pedra mais, tudo que eu farei agora, eu farei dentro do teu coração. É o que Jesus vem fazer sobre nós. Então, na cruz, durante a festa da Páscoa, nós temos a figura do Cordeiro sendo imolado. E assim como o sangue nos umbrais nos salvou os primogênitos, o sangue de Cristo também nos livra da morte. Mas aqui está a chave de todo esse contexto. Assim como na primeira Páscoa, a Páscoa que antecede o casamento no Sinai, a libertação e o casamento no Sinai, a obra da cruz também antecede a maior obra de redenção sobre a nossa vida, e antecede ao casamento chamado bodas do Cordeiro. Se o sangue antecede ao casamento que aconteceu no Sinai, a cruz antecede ao casamento que acontecerá na glória de Deus. Agora, caminhando para o final, quando nós olhamos para a cultura judaica, nós podemos entender muito bem o que Jesus estava ensinando aos discípulos e também a cada um de nós. E aqui eu queria convidar o louvor para estar junto comigo aqui no altar. O irmão Raul também, se ficar aqui perto de mim. Irmãos, quando nós olhamos para a cultura judaica, a cultura judaica vai nos ensinar muito bem, de forma prática e didática, acerca do casamento. O que é o casamento? Porque quando nós olhamos para a cultura judaica, no casamento judaico, nós temos ali a figura do noivo, e o noivo vai fazer um acordo formal com o pai da noiva. Esse é o primeiro passo do casamento judaico. O noivo vai até o pai da noiva e fala assim: eu quero casar com a tua filha, eu quero casar, eu quero que ela se torne minha noiva. E aí então, nós temos aquele momento onde um contrato é firmado entre o noivo e o pai da noiva.
Essa é a iniciativa, é a parte inicial de um casamento judaico. Esse contrato chamado de Ketubá. O casamento judaico carrega esse nome, Ketubá. Amém, igreja? Conecta aqui comigo. Amém. Ketubá é o casamento judaico. Esse é o indício, é o primeiro sinal aonde o noivo chega para o pai da noiva e fala: eu quero casar com uma das tuas filhas. Vamos fazer aqui um contrato. Vamos averbar aqui um contrato. E o noivo então vai pagar um preço pela noiva. Isso é o casamento judaico, irmãos. Aí isso vai trazer à luz para a gente porque que tudo na Bíblia acontece dessa forma. É didático, é para facilitar o nosso entendimento. Então, o casamento começa assim: acordo formal entre quem? O noivo e, vocês estão comigo? Amém? Então é o noivo pedindo quem? O pai da noiva. Então ele pede o pai da noiva: eu quero casar com ela, ela vai se tornar minha noiva. Faz um contrato, paga o preço. Após esse momento de contrato, a primeira aliança que é feita, o noivo volta para a casa do pai. O noivo retorna para a casa do pai. Para quê? Para preparar a casa, reformar a casa, construir a casa, abrir mais cômodos. E ele vai fazendo. É interessante que quando a gente vai em Israel, a gente vai ver várias casas e vários puxadinhos, várias construções anexas. É a casa do pai que está recebendo outras construções para que seus filhos possam trazer as suas noivas. Irmão, isso é muito legal. Você vai vendo várias casas bonitas, e do lado dessas casas, assim, conectado como puxadinhos, são outras casas anexas, e a gente vai entender, isso aí são os filhos que moram junto com seus pais. Então o noivo vai até o pai da noiva e fala: eu quero casar com ela, faz um contrato, paga o preço, e o noivo retorna para a casa do seu próprio pai. Então o noivo retorna para casa, e ele vai construir a casa, ele vai começar a dar início aos preparativos da festa, do casamento. É isso que acontece na cultura judaica. Quando o noivo então termina o preparativo da moradia nova, quando o noivo conclui os preparativos, a obra, e já conclui ali os preparativos da festa, da grande festa, o que ele faz? Ele junta alguns amigos, olha que tremendo. Ele vai reunir gente: vão comigo, está tudo pronto, a casa está pronta, o puxadinho já está pronto, já dá para casar, vamos comigo? Vamos lá buscar a noiva? E aí então todo mundo vem, junta os amigos, reúne todo mundo, vamos lá, a casa está pronta, o ambiente da festa está pronto, agora nós vamos partir para buscar a minha noiva. Chama os amigos, isso é a cultura judaica. E aí reúne os amigos e vão para poder preparar esse lugar, vão para buscar a noiva, o lugar está preparado. Na hora que eles chegam, normalmente, na cultura judaica, eles chegam em silêncio. Normalmente o noivo com os amigos chegam em silêncio, porque uma das provas de fidelidade para que o casamento seja consumado na cultura judaica, é que no momento em que o noivo e seus amigos chegam, a lamparina da noiva esteja acesa, porque eles programam para chegar à noite, normalmente quando tudo está escuro. E a prova da fidelidade da noiva com o noivo é que ela o está esperando, independente do dia e da hora. O noivo não avisa o dia que ele vai com os amigos, o noivo não manda uma mensagem, não manda um recado, o noivo permanece com seus amigos em silêncio, não marca o dia nem a hora, eles saem e vão para a casa do pai da noiva para buscá-la. E a prova de fidelidade é: a lamparina tem que estar acesa. Você já começou a conectar aí sobre tudo o que está registrado na palavra? Isso é a cultura judaica, irmãos, e é isso que nós vamos ver acontecendo de fato. Agora, o mais legal, sabe o que é mais legal? O noivo está ali para buscar a noiva está com a lamparina acesa, está tudo certo, o noivo chega, ela está me esperando, e quando ela está esperando, ele olha para os amigos e fala assim: hoje tem festa, e aí o noivo junto com seus amigos já começa a falar: agora é hora de começar a soar os tambores, porque tem festa hoje, a noiva estava me esperando, está tudo pronto, a casa está pronta, está tudo preparado, porque Jesus disse: eu volto para o meu pai, vou preparar morada, mas eu vou voltar para te buscar. E aí a notícia da noite, sabe qual que é? O noivo com seus amigos vem,
E a cultura judaica vai dizer assim: na cultura do casamento, o noivo pega a noiva, junto com os amigos, começa a tocar os tambores, e vai tocando os tambores, e vai tocando o shofar, e vai tocando o shofar, e eles estão retornando, porque tem casa pronta, tem festa pronta. Eu queria te convidar, fica sobre os seus pés. A notícia do casamento é essa: a festa está pronta, a casa está pronta, o noivo está com os amigos, eles estão indo agora junto com a noiva, o noivo e a noiva juntos, indo para a festa, indo para a celebração. E ó, tambores, e tambores, tambores, o shofar está tocando, anunciando: vai ter casamento, o casamento vai acontecer. A noiva estava preparada, a candeia, a lamparina estava acesa, o casamento vai acontecer.